Arro! Sejam bem-vindos nessa live, que vocês possam estar sentando em torno dessa fogueira e se preparando para os reencontros que nós vamos ter com esse tema. É um tema bem polêmico, porque existem várias versões para olhar para a morte. Hoje nós vamos falar da morte, e a morte também é falar da vida. Então, é um momento que reinicia, é um momento que começa o nosso processo. E eu convido sempre vocês para que tragam a sua xícara de chá, para que vocês preparem a sua vela, porque nós vamos começar nossa fogueira com o nosso pequeno fogo, que é a vela. Então, eu já estou com a minha aqui separada, prontinha. Então, nós vamos fazer o processo inicial dessa vela. Nós vamos acender a nossa vela, lembrando sempre que o nosso processo começa com 2 palitos de fósforo. Nós acendemos para dentro quando é para a gente e acendemos para fora quando nós vamos direcionar para outras pessoas. Então, muitas vezes, a gente coloca o direcionamento do acender a vela para a intenção que nós vamos colocar na vela. Como essa é uma fogueira coletiva, eu acendo para fora. E já coloco na nossa chama aqui, a nossa vela, que começa com essa presença do fogo. O fogo que nós já vimos em outras lives, que o fogo é o único elemento que o homem consegue construir. Ele consegue dar vida. Então o fogo, por isso que ele é uma representação da honra. Por isso que um aniversário, a gente sempre tem um fogo em cima do bolo do aniversariante, para que a gente tenha esse contato com esse elemento e a gente fortifica a nossa existência. Então a minha vela, já vou acender a minha fogueira virtual aqui, para que a gente consiga deixar o nosso fogo aceso e pronto para o que nós vamos encontrar pela frente. Tá bem quentinho aqui esse fogo, com esse calor fica muito mais quente a fogueira. E a gente começa o processo já da gente limpar o ambiente. Então vamos pegar a vela de novo para que eu use. Hoje eu vou fazer a limpeza com palo santo, que é um pedaço de pau sagrado dos Andes, que a gente limpa esse ambiente, limpa as intenções, para que a gente inicie esse processo. Então eu me limpo e aproveito para fazer a limpeza também da sua casa, do seu momento, onde você está. Então que você tenha a ordem, o equilíbrio, a harmonia necessária para esse processo que nós vamos iniciar. Falar da morte. Meu chá já está aqui pronto do lado. Deixei um chazinho aqui bem preparado. Hoje o meu chá é um chá de hortelã. O hortelã, ele tem uma propriedade muito importante, curativa. O hortelã, a gente fala que ele trabalha no quente e ele trabalha no frio. Quando nós temos um chá de hortelã quente, nós estamos trabalhando como calmante, como relaxante, como anestésico, como um antibactericida, porque ele também trabalha nesse sentido. Por isso que existe muitos cremes dentais que utilizam o hortelã como bactericida para escovação. E o chá de hortelã, quando nós colocamos ele em temperatura baixa, fria, né, na geladeira, nós passamos a ter
o nosso chá digestivo, que ele tem essa propriedade também de acalmar toda a parte digestiva. Então a gente consegue, através do mesmo chá, a gente consegue duas propriedades. Uma que é calmante, relaxante, analgésico, e outra que é digestivo. Então, um brinde à nossa fogueira para a gente iniciar esse processo do fogo com o xamã. Vou deixar meu chá aqui para eu ir consumindo aos poucos. Hoje eu tenho uma coisa para falar para o grupo. Eu preciso que vocês também interajam comigo. Eu quero um trabalho que, quando vocês tiverem alguma observação, vocês vão escrever e eu vou acompanhar aqui com as perguntas, com as dúvidas que vocês têm ou sugestões de assuntos para a gente falar no meio dessa história. Porque hoje nós vamos falar sobre a morte, e como a morte vem de uma forma inesperada, nós também vamos fazer a nossa live sem um roteiro. Ele não existe roteiro. Nós vamos estar conversando sobre alguns assuntos, sobre algumas vivências que eu já tive na vida e a visão como nós olhamos xamanicamente, dentro dessa filosofia arianã, a morte. E para a gente falar da morte, a gente tem que iniciar falando da vida, porque a gente começa um circuito de olhares para a morte através do olhar que nós temos para a vida. E uma vida, a gente sempre fala que quando houve uma fecundação, houve o surgimento de uma vida, tá? E aí essa fecundação surgiu a vida, e aí essa vida foi gerada, ela foi desenvolvida dentro de um útero materno, ou no caso dos animais que são ovíparos, dentro de um ovo, ou os animais que têm um sistema de divisão celular, essa divisão que começa a acontecer, e nós vamos entender que esse desenvolvimento gestacional que acontece, ele acompanha até o momento do parto, que dependendo do ser vivo, ele tem um tempo diferente de gestação. E aí nós temos o nascimento. Perfeito. Aí nós temos a sequência que a gente conhece, que existe um nascimento, existe um crescimento, nesse crescimento existe um desenvolvimento, e nesse desenvolvimento nós temos a reprodução, porque quando esse indivíduo está maduro para que ele tenha descendentes, ele começa a procriação. E aí, depois ele vai envelhecendo até o processo que ele morre. Isso seria cronologicamente. Então, nós pegamos desde a fecundação até a morte. Mas no xamanismo, a gente tem uma visão um pouquinho diferente desse processo todo. Nós temos um período que a gente chama que é pré-concepção, tá? Ou pré-fecundação, que é o que veio antes. Então, na visão xamânica, vamos imaginar uma galáxia agora, cheio de estrelas, cheio de energia, cheio de explosões, cheio de estrelas que se apagam, estrelas que se chocam, estrelas que brilham. Então nós temos esse movimento no céu. E nesse movimento nós temos diversos tipos de energia, que nós chamamos de frequência energética. São várias frequências. Então nós vamos só fazer uma comparação por cores, que fica mais fácil. E para a gente entender essas cores, eu vou pegar as cores que são cosmológicas, né? Existe um estudo que a gente faz que chama cosmologia. E aí nós vamos ter algumas cores que são evidentes
e são associadas a signos, são associadas a várias coisas que a gente vai ter uma live só para falar disso. Mas vamos começar com essas cores para entender. Então nós temos uma cor que é branca, nós temos uma cor que é preta, nós temos uma cor que é amarela, nós temos uma cor que é prata, nós temos uma cor que é dourado, azul, azul claro, azul escuro, verde, rosa, marrom, vermelho. Nós temos uma infinidade de cores e cada cor tem uma frequência. Então essas cores estão nesse mundo cósmico, nesse mundo sideral que a gente fala. E essas energias nesse ponto, elas têm as identificações. Existem frequências que elas se identificam e elas ficam mais próximas. E outras que ficam repelidas e ficam mais longe. Quando forma essas energias, elas estão agrupadas, é quando existe uma energia dessas, que ela tem uma valência maior, que ela tem uma força maior, e ela quer nascer. Então essa força, ela vem como sendo o princípio desse encontro, o que vai ser o masculino e o feminino para dar a vida. Então essas energias, elas se juntam. Nós temos uma energia que seria a energia do pai, e nós temos uma energia que seria a energia da mãe. E nessa força cósmica tem essa energia do que vai ser o filho, que ela fala, estou em ordem, estou evoluída para formar uma vida. Então nós temos o encontro do pai e da mãe, e aí essa energia, ela vem nesse determinado momento. Só que esse encontro entre pai e mãe, ele independe da relação de conhecimento, de amorosidade, porque às vezes esse nascimento, ele pode estar vindo de um estupro, ele pode estar vindo de uma aventura, ele pode estar vindo de uma curiosidade, onde houve a relação sexual e essa energia vem nesse momento. Vocês lembram que eu falei que as energias no cosmos, às vezes elas estão distantes porque elas não têm a frequência para se agrupar? É a mesma coisa a relação de pais. Às vezes o pai ou a mãe, que não tem nada a ver um com o outro, se unem para que viesse aquela energia que é o filho, tá? E quando vem essa energia, nós temos um desenvolvimento, existe a fecundação. Então eu costumo dizer pelos estudos que 3 meses antes da fecundação, essas energias já estavam tentando se reorganizar. Porque esse encontro que acontece, a gente chama de ápice da fecundação. Fecundou, pronto, ali já existe uma vida. E aí a gente entra naquela sequência que eu falei para vocês. Então existe uma força pré-fecundação. Antes dessa fecundação já existia essa energia, tá? Essa energia já existe cosmicamente. Houve a fecundação, nós vamos ter o processo do desenvolvimento dessa energia, aprimoramento dessa energia. E é onde ela vai sendo desenvolvida, né? Onde ela vai crescer, onde ela vai encontrar situações para que ela desenvolva e para que ela evolua. E aí nós vamos ter o movimento dessa vida, né? Que nasceu, aí ele cria uma dependência de quem acolhe essa energia, e quando essa energia chega no planeta Terra, ela chega em forma de luz. Por isso nós dizemos que a mãe deu a luz. Então, quando nasce essa criança, essa luz precisa ser desenvolvida. Ela precisa ganhar mais referências
para ela iluminar mais, ou se ela é muito intensa, que ela reduza um pouco o seu brilho. E esse é o desenvolvimento que a gente tem, chamado de aceitação. Você aceita esse processo. Por isso que a gente liga na visão espiritual, quando se diz que a gente escolhe para que família a gente quer vir. Na verdade, essas energias, elas escolhem a afinidade para que ela se desenvolva. Então tem uma ligação com essa visão espiritual. E aí essa energia, essa luz, ela vai se desenvolver no longo do tempo, que isso depende também de cada pessoa. Nós não temos assim um reloginho que vai cronometrando quanto tempo a pessoa vai viver. Nós temos processos de vida, nós temos movimentos de vida. E isso para algumas pessoas muito intensos e outro para as pessoas muito fraco, que são as pessoas que não querem que essa energia se desenvolva, porque energia precisa de trabalho, né? Se a gente for olhar pela física, a física fala que a energia precisa de trabalho. E algumas energias, elas querem trabalhar menos, elas querem sofrer menos, porque viver no planeta Terra é viver sobre várias influências. A gente tem uma influência, são forças que dificultam vários processos. Um deles até é do crescimento. Porque se a gente ver uma pessoa com corpo ereto, né? Porque a nossa posição animal não seria essa que a gente caminha no dia a dia. Nós andaríamos de 4, né? A gente teria essa postura. Mas o homem foi se desenvolvendo a ponto dele ficar ereto, ficar em pé. E para a gente crescer em pé, é a gente crescer contra uma gravidade que força a gente para baixo. Então, já começa o desenvolvimento difícil a partir desse momento. A partir do momento que você quer crescer, por isso que a gente usa a expressão que crescer dói. Então, desenvolver, aprimorar, né, melhorar e conviver com as diferenças do outro, porque a gente quer tudo certinho, do nosso jeito, e aí a gente tem que conviver com a postura do outro, que nem sempre é do jeito que eu quero, e nem sempre o outro quer modificar para ser melhor. E aí, quem busca a razão, quem busca a verdade, começa a impor essa condição para outra pessoa. Essa imposição é que você seja do jeito que eu quero que você seja. E aí a gente tem esse processo de amadurecimento, que praticamente a gente vai adquirindo esse amadurecimento por volta dos seus 45 anos, que é quando a gente vai tendo a consciência que a gente tem que cuidar só da nossa vida, né? Cuidar daquilo que eu como, daquilo que eu durmo, daquilo que eu me divirto, daquilo que eu faço de melhor e de pior para o meu corpo. Então, aproximadamente 45 anos, quando a gente vai tomando consciência. E aí o corpo já não tem a vitalidade que tinha antes, a força de conquistar algumas coisas que já não dá mais tempo dessa conquista. E aí nós vamos aproximando do envelhecimento, que hoje está sendo o grande desafio para o ser humano, porque o ser humano, ele quer desafiar o quanto ele fica mais jovem, ele não quer envelhecer. E a ciência, a parte farmacêutica, vai desenvolvendo produtos, fórmulas, que o nosso corpo começa a ganhar força para sobreviver mais com qualidade de vida, porque a gente vai entendendo as partes pequenas do nosso corpo. Vamos tomar um chazinho? Muita gente chegando, sejam bem-vindos. Aproveitem para convidar mais pessoas para estar chegando com a gente em torno dessa fogueira. Nós estamos falando hoje sobre a morte.
E para falar da morte, a gente tem que falar um pouco da vida. Então, voltando ao que a gente estava conversando, esse desenvolvimento que tem, que vai para a velhice, na verdade, o nosso corpo, ele já dá um sinal que envelhecer significa encontrar com o estágio oposto, com o nascer. Porque a gente desenvolve até um ponto que a gente começa a fazer uma curva no nosso desenvolvimento psicológico, emocional, e a gente começa a se tornar criança novamente. Por isso que a gente se depara com várias pessoas de idade com comportamentos que uma criança faria, que às vezes mostra a língua, né? Às vezes faz birra, às vezes entra na contrariedade, porque essa é uma necessidade de resgatar aquilo que foi na infância. E aí, quando nós chegamos no ápice final da vida, que pode ser porque meu corpo já trabalhou muito e agora ele precisa de descanso e a nossa máquina corpo já não consegue mais ter reposição. E eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante, né? É uma coisa que fala sobre a relação do corpo. Quando nós temos um produto, um objeto, pensem no objeto que vocês têm em casa, pode ser um carro, pode ser um liquidificador, uma máquina de lavar, e ele dá algum problema, o que a gente tem que fazer quando dá o problema naquele produto nosso? Nós temos que buscar a origem, né? A marca original daquele produto, para que aquele produto tenha o conserto 100%. Que se a gente comprar uma peça que não for original, provavelmente vai durar um pouco, mas vai desgastar outras peças, ou essa peça vai ter um tempo curto de sobrevivência e logo eu tenho que trocar novamente porque aquela peça não era original. Então, quando a gente fala nessa questão do corpo físico, né, nessa questão de sobrevivência, quando a gente sente que o corpo não está acompanhando os processos que a gente está colocando em risco, que a gente está se forçando a viver um processo que não é nosso, é o momento da gente buscar aquilo que é original na nossa vida. Então, o que seria original? Coisas que mantêm a qualidade de quando eu fui desenvolvendo na vida. Água da melhor qualidade, comida da melhor qualidade, qualidade de sono, qualidade de relacionamentos, qualidade de intoxicações que a gente tem, exposições extremas. Quando a gente começa a voltar para a nossa origem, a gente está cuidando das peças que são originais. Estamos cuidando de nós mesmos. Então, muitas vezes temos que resgatar essa originalidade. E aí, nós vamos chegar nesse envelhecimento e chegamos no tema que nós estamos hoje, a morte. E o que acontece com a morte? Porque agora começa a parte polêmica, porque quem morre nem sempre vem falar como foi a morte. Por que isso daí? Porque é uma outra frequência que talvez a gente nem entenda. A gente busca entender, mas não tem essa compreensão. Por quê? Nós estamos numa frequência diferente. É a mesma coisa que entender o que é essa pré-concepção, essa pré-fecundação. Então, o que é isso? Eu não tenho essa compreensão. Mas, hoje em dia, o ser humano, muito curioso, ele sai em busca daquilo que traz uma compreensão melhor para ele. E aí ele usa a sensibilidade para falar se aquilo está certo ou se aquilo está errado.
porque não existe máquina que substitua a sensibilidade humana. A melhor radar, melhor aparelho que existe é nós mesmos. Observe que muitas pessoas, hoje em dia a gente ainda tem uma coisa mais digitalizada, né? Que é a questão do termômetro. Hoje a gente tem aquele termômetro que nem encosta na pele, você pode medir ele só com raio infravermelho na testa ou no pulso e você consegue medir a temperatura. Mas antigamente eu acho que muitas pessoas aqui já usaram aquele termômetro que tinha o mercúrio, que você colocava embaixo do braço, tirava, olhava e depois tinha que chacoalhar para que ele zerasse e você conseguisse ter a medição da febre. Só que qual é o melhor aparelho para medir febre? Na verdade é encostar o nosso rosto na testa de uma criança, tá? Ou no braço de uma pessoa, porque essa é a parte mais sensível e eu consigo ver o que está mais quente do que o meu rosto. Então eu consigo determinar que está com febre ou não. Então o nosso corpo, ele tem um radar muito grande. Eu mesmo utilizo muito dessa sensibilidade para perceber o que tem no ar, o que está acontecendo, às vezes dentro de um diagnóstico que eu estou traçando com um paciente, eu consigo com a sensibilidade indicar várias coisas. Eu tenho vários pacientes que eu falei, olha, eu sinto, eu passo a mão sobre você e eu sinto que essa região está mais quente e tem alguma coisa aqui que não me parece normal. E a pessoa fala, não, eu não sinto nada. E aí passa um tempinho, a pessoa vai fazer um exame e quando o médico pede um exame naquela região, algo estava acontecendo ali. Eu tenho um caso de um paciente que eu passava a mão pela cabeça dele e falava, você tem alguma coisa na sua cabeça? Ele falava, não, já fiz tudo o que precisava. Um belo dia, ele estava tendo muita dor de cabeça, foi ao médico, o médico pediu uma ressonância e foi detectado na região e do lado que eu falei um problema neurológico que ele tinha. E aí ele precisou tomar medicação e tudo ficou normal. Mas isso foi detectado por essa sensibilidade que todos nós temos. Não é uma coisa, não é o privilégio de poucos, tá? É uma característica de todos. Só que existem pessoas que desenvolvem essa sensibilidade e outras não. E uma das coisas que eu uso para essa sensibilidade, que eu vou até mostrar para vocês, é um aparelho que eu uso muito. Esse aparelho que chama K2. Algumas pessoas já devem ter visto na própria internet, porque esse é um aparelho, eu vou ligar para vocês verem. Quando liga, ele acende todas as luzes e permanece na luz verde. É uma medição de energia eletromagnética, tá? Nós temos uma energia que vem do topo da cabeça, que vem do cosmo, e essa energia, ela é elétrica, e nós temos uma energia que vem do solo, que é a magnética. E quando encontra com nossa alma, com nosso coração, nós temos uma energia eletromagnética. E essa energia, ela consegue detectar, observem que ela está piscando, não está? Observem, isso significa energia próxima de mim, trabalhando em mim, tá? Alguma energia que está aqui energeticamente. E a gente conversa com essa energia. Então a gente fala, não tem nada, olha, não tem nada aqui atrás, estou só segurando, tá? Não tem nada aqui. E a gente fala, se essa energia estiver trabalhando à minha volta, comigo, para essa live, se encostar nesse aparelho, as luzes começam a piscar. Então a gente pode pedir para que essa energia manifeste e mostre a sua presença aqui,
né? Detectando aqui a presença. Existe alguma coisa presente, por isso ela está piscando. Ah, mas o que é isso, Timberê? É espírito? Sim, é um espírito, é uma força, uma energia que está aí. Energia de gente morta? Sim, se for de gente morta vai chegar até o vermelho que a gente está falando. E a gente vai pedindo. Se existe forças que atuam junto com a gente nessa live, que está associado a alguma pessoa já morta, energia que não tem mais aqui, ela vai manifestando conforme nós vamos falando e conforme nós vamos perguntando. E aí ela tem uma graduação para fazer isso. Eu acredito que esse seja um assunto muito interessante para todos nós. Então, de repente, nós podemos fazer uma live um dia só trabalhando com essa energia. A gente se conectando com essa energia, que é uma energia mais, a gente fala desencarnada, né? Uma energia que não está na carne, ela está em torno da gente. E isso é o nosso campo energético que capta essa energia, tá? E ajuda a transformar aqui. Então, esse foi só para mostrar hoje, é só o mel na boca de quem está em volta da fogueira comigo, tá? Mas nós vamos ter uma oportunidade para falar só sobre isso. E eu utilizo muito esse aparelho como detecção de energia em casas, quando eu tenho que fazer um equilíbrio energético, que a gente sabe que existe algo espiritual que está atuando, a gente vai com esse aparelho e a gente vai medindo aonde que está essa energia e por que ela está manifestando desse jeito, tá? Estou desligando o aparelho, porque era só para mostrar para vocês hoje o funcionamento. Hoje em dia existe um desenvolvimento muito grande. Se você gostou desse aparelho, eu gostei, nossa, queria fazer uma experiência como essa, é muito simples. Basta você estar com o seu celular, existem vários aplicativos que identificam essa energia eletromagnética, que você pode usar o seu próprio aparelho para detectar isso. E hoje o desenvolvimento é tão grande da tecnologia que existe até aparelhos que transformam essa vibração em voz. Então você conversa e você pergunta e você tem a resposta com essas energias que já não estão aqui em corpo físico, mas elas estão aqui. Então, vou falar um pouquinho mais sobre isso daí, porque o nosso assunto é esse, né? O que acontece no pós-morte. Não vou entrar nos detalhes físicos, né? De necrotério, de nada disso. Eu vou falar do campo da energia. O que acontece? Como a gente disse que tinha uma frequência, né? Tinha uma sequência da vida. O nascer, o crescer e o morrer. Aí nós temos o formar, transformar, e aí nós temos o transcender, que é quando a gente evolui. E para onde que vai a energia quando morre? O que acontece com a pessoa quando ela morre? O que acontece é o seguinte, dentro do xamanismo e dentro do caminho que eu trabalho e que eu acredito. Quando uma pessoa morre, ela tem um tempo para que as energias saiam do corpo dela. Porque cada energia tem uma frequência, que foi isso que eu comentei com vocês. Então, cada energia tem uma frequência, tem uma duração de frequência, e não sai todas as energias de uma vez. Quando uma pessoa morre, não sai assim a alma dela inteira. Ela vai saindo fluxos de energia. Ela vai acompanhando horários do dia, ela vai acompanhando frequências daquilo que a pessoa comeu por último, da frequência de coisas que a pessoa sentiu, né? Porque existe um cálculo que foi feito assim, várias pessoas estavam no estado terminal, foram colocadas em cima de uma balança
de precisão. Ela media assim microgramas. E aí essas pessoas estavam deitadas nessa maca, nessa cama, né, que seria uma cama balança, e quando elas morriam, eles olhavam a alteração de peso da pessoa e dava 0,0075 microgramas, tá? Então, esse é o peso da alma. Todos os corpos que morriam dava essa precisão, que seria o peso da alma. E aí, o que seria essa alma que desloca do corpo físico? O corpo morreu, e o que é que sai desse corpo, esse espírito? É um fantasminha? Como que é isso daí? É energia. Energia tem forma? Não. Energia, quando você olha na tomada, no buraquinho da tomada elétrica, você não vê a energia. Mas se você pôr o dedo lá, você sente a energia. Por isso que algumas pessoas sentem a energia de quem morreu. Por isso que as pessoas, quando ligam uma tomada que está numa lâmpada, a lâmpada acende. Se liga um ferro elétrico, ele aquece. Se liga uma batedeira, ela movimenta. Se liga sei lá, um secador de cabelo, ele faz o vento. Então, nós vamos ter essa energia, ela pode assumir várias formas. Ela pode servir para várias coisas. Por isso, essa manifestação da morte, ela depende da frequência que ela está, da evolução que ela está. De acordo com a evolução, ela vai se manifestar de determinadas formas. Às vezes, ela só vai se manifestar de coisas naturais. Então, você não tem a sensação. Então, muitas vezes, esse aparelho não vai detectar aquela energia se a energia ela está em outro lugar. E aí a gente tem também um acompanhamento físico. Esse eu já falei em uma das lives, eu vou repetir. Nós temos uma história desse corpo físico. A primeira história é quando você morre, você perde o primeiro estágio da sua vida, que é o estágio animal. Você perde os movimentos, você perde o calor, você mantém uma rigidez, você começa a ter um processo de decomposição. Esse é o processo que a gente chama de processo animal. Então, a primeira coisa que desliga da nossa vida são os instintos animais. Depois, nós temos o segundo passo, que é o apodrecimento, né? A dilaceração, né? O desfazer desse corpo orgânico. E aí nós estamos no processo vegetal. Então, nós servimos de adubo vegetal. Então, nosso corpo, ele está no segundo processo, que é o vegetal. E aí, sobra o terceiro estágio, que é o estágio mineral, que é o que sobra, que contém mais minerais. Por exemplo, os nossos ossos são formados de minerais chamado cálcio. Então, nós vamos ter esse mineral presente. Os dentes, que é o cálcio também. Cabelos, que são vários minerais. Por isso que alguns exames ortomoleculares se tira fios de cabelo para você estudar qual é a necessidade mineral que o corpo tem. Vestígios de unha também são restos minerais. Então a gente tem um processo que nos mostra que nós somos animal, vegetal e mineral. É aí que a gente consegue encontrar aquilo que existe dentro do xamanismo, que é o vegetal de poder, que é o animal de poder e que é o local de poder. Então nós temos esses três reinos que faz com que o ser humano comungue com o contato da natureza. E nesse caminho que nós estamos fazendo, né, da morte,
nós temos aquilo que impressiona mais a morte, que é o que todo mundo fala, né? Qual é o símbolo da morte? Quando todo mundo percebe que morreu, qual é o símbolo? Nada mais é do que o ser ou não ser. Eis a questão, né? Que Shakespeare usava uma caveira para denominar o ser ou não ser. Então nós temos o nosso crânio, que nada mais é do que uma forma de representar a morte. Por quê? Porque no esqueleto nós não demonstramos expressão, nós somos neutros. Então a morte muitas vezes ela é apresentada assim. E para algumas pessoas que já sabem, que me acompanham e sabem desses caminhos que eu faço, né? Um dos estudos que eu tenho é o estudo do crânio. Esse é um crânio de um macaco, tá? E aí a gente tem um crânio que é muito semelhante ao crânio humano. E aí esse crânio, vocês percebem que ele tem um tamanho, que é um tamanho que a gente chama de parecido com o tamanho da cabeça humana. E um dos estudos que eu faço é o estudo dos crânios alongados, né? Que eu já fui para o Peru, e lá no Peru eu pude estudar um pouco o crânio em Paracas, que eram assim. Esse é um artesanato em argila que representa os crânios alongados. Mas observem o tamanho desse crânio, como que ele se alonga aqui atrás. Então esse daqui é uma representação. E esses crânios não é montagem, não é uma coisa que... isso daí eles colaram massinha para completar o osso, não. É desse jeito, e o que mais impressiona é que aqui em cima não existe aquelas linhas que é onde une o crânio, pedaços do crânio, é como se fosse uma massa única, um capacete inteiro. Esse é um dos crânios e uma curiosidade que tem lá. Então, a gente quando é pequeno, a mãe fala assim, não põe a mão na cabeça da criança para não apertar a moleira, né? A moleira seria essas emendas que tem do crânio. E esses daqui não tinham, né? Alguns tinham, alguns não. E aí fui para o Egito também, e no Egito também os crânios que são alongados, que lá a gente vê até eles usando um turbante aqui, ó. Eles usam um turbante para esconder esse crânio alongado, que ao mesmo tempo ele representa a parte anormal, né? Então eles seriam como deuses, então os faraós seriam como deuses. E lá existem várias versões que se colocava madeiras aqui, amarradas, para que o crânio crescesse nesse sentido. Mas lá no Peru, eu tive em um museu onde tinha um feto recém-nascido, né? Uma criança, feto não, uma criança recém-nascida, já com o crânio alongado. Então, não podiam ter amarrado essas madeiras para que o crânio ficasse assim. Então, é uma anormalidade que existia ali, e quem nascia com o crânio alongado era considerado um deus, né? Porque tinha capacidade maior de se conectar com o céu, com os seres alados. E aí nós vamos chegar então nessa parte da morte que a gente está falando, que a morte ela se une à vida. Então, quando a pessoa morre, vai soltando essas energias do corpo em horários diferentes, em frequências diferentes. E para onde vão essas partes energéticas da pessoa? De acordo com a evolução dessa energia, algumas já sobem e vão para o cosmo, vão se unir a esse universo. Por isso que o ser humano mais antigo, mais simples, né? Naquela época que não tinha estudo nenhum, eles falavam que a pessoa morria e ela ia para o céu. Ela morre e vai para o céu. Ela está lá no céu.
virou estrelinha. Então, quando a gente usa essa expressão, nós estamos falando que algumas energias evoluídas já chegaram a essa dimensão cósmica de fazer parte de uma galáxia, de uma estrela, de um planeta, porque essas energias se desenvolvem. E outras energias, elas precisam ainda evoluir. E essas energias, elas ficam presas na força telúrica. Por isso que a gente fala que ela está encarnada, né? Ela está aterrada, porque essa energia, ela está numa frequência que a gente ainda consegue sentir. É como se ela não saísse daqui para ir para a galáxia. Na galáxia eu não consigo chegar, mas se eu fizer um buraco na terra, se eu entrar no meio do mato, se eu entrar numa casa abandonada, eu encontro essas energias. E aí são as energias dos fantasmas, das forças que tem, que elas agrupadas, elas transformam numa energia física. Da mesma forma que eu contei lá atrás, que as energias se unem para que formasse uma vida e chegasse até esse momento da morte, elas também se desprendem do corpo e elas podem se reorganizar, formar novamente uma energia que está se manifestando. E aí entra aquela comparação que eu fiz com vocês. A energia da tomada ninguém vê, mas se pôr o dedo lá a gente sente. Então, se a gente tem uma sensibilidade, a gente sente essa energia. E como que essa energia vira um fantasma, vira algo que eu vi, né? Eu passei, aí eu vi na estrada uma alma, um espírito, uma coisa lá. Porque essa energia consegue ter uma forma e se apresentar para as pessoas que são mais sensíveis, tá? Mas essas energias, elas estão por toda parte. Nós estamos conversando, eu estou aqui desse lado da fogueira, vocês estão aí do outro lado da fogueira, e isso significa que a gente está exposto à energia que vem do micro-ondas, que vem do celular, que vem de torres de televisão, que vem de rádios, que vem de rádio amador, que vem de walkie-talkie, lá o radinho que as crianças costumam falar. Então, significa que nós estamos expostos a todas essas energias. Só que pessoas mais sensíveis captam mais essa energia, outras menos. Então, depende do desenvolvimento energético de cada um. É a mesma coisa que um médium que entra dentro de um terreiro espiritual e lá ele consegue captar essa energia e transformar isso em sensação, que consegue transformar em palavras, que consegue transformar em atitudes. Por quê? Porque essa energia ele conseguiu captar. Agora, o que é importante é assim, todo ser humano tem essa capacidade. Todos nós podemos fazer isso. Só que existem pessoas que fazem melhor. Por quê? Porque desenvolveram isso no decorrer da vida. Mais um brinde de chazinho para nós. Então, quando a gente fala dessa questão que as pessoas são mais sensíveis ou não, eu gosto, muitas pessoas que vêm falar, eu sou médium. Na verdade, médium todos nós somos. O médium, ele é intermediário, mediar, mediano. Ele está no meio. E o que é um médium? Ele é uma pessoa que ele consegue conectar com o mundo da terra, ele consegue conectar com o mundo do céu. Ele consegue conectar com o mundo dos vivos e consegue conectar com o mundo dos mortos. Ele consegue ser sensível a coisas ruins e ele consegue ser sensível a coisas boas. Isso é o médium. E todos nós temos essa mediunidade. Algumas pessoas com uma sensibilidade maior
de sentir o perfume de uma flor e outros de sentir um cheiro de carniça. Depende daquilo que você se desenvolve. Então, todos nós temos esse potencial. Por isso que quando se fala de um curso de aperfeiçoamento, seja ele qual for, que você vai estar fazendo, que você vai aguçar a sua sensibilidade, na verdade você vai receber o exercício correto para você desenvolver a sua sensibilidade correta. E às vezes você até aprende a técnica, mas aquela técnica não serve para você, porque você está numa outra frequência energética e aquilo não funciona para você. É como o que a gente fala, existe chás que a gente fala, esse é para o estômago, e a pessoa toma e não sente efeito nenhum para o estômago. Ela sente um efeito maravilhoso para a dor de cabeça que ela estava. Então, cada pessoa, ela filtra aquilo que tem, né? Aquilo que ela recebe pelos seus ancestrais e ela consegue, através daquilo que ela recebeu, uma sensibilidade para viver no mundo atual. Agora, uma coisa que vocês há de convir comigo, quanto mais sensível você for, quanto mais você desenvolver a sua sensibilidade, mais problema você vai ter. Como isso, Timberê? Como que você fala que mais problema você vai ter? Porque é o seguinte, as pessoas hoje não estão preocupadas em desenvolvimento, seja ele energético, seja ele espiritual, seja ele intelectual. As pessoas querem a facilidade e a comodidade de receber tudo pronto. E o desenvolvimento a nível mais sensível, sutil, ele exige que você trabalhe em cima de você. Você não depende do outro, você depende de você. E aí é que entra a questão maior. Porque você vai desenvolver a sua evolução e você passa a ser mal visto diante do outro que não desenvolveu. Por exemplo, eu tenho uma questão muito séria, que é a questão com bebida. Eu não tenho hábito de bebida, eu não sou contra a bebida. Mas eu não tenho hábito pessoal de bebida alcoólica. E muitas vezes eu sou conceituado tipo, não vamos convidar ele porque ele não bebe, ele não faz parte do nosso grupo. Ele é chato, ele não faz parte, ele não se diverte com a gente, ele fica analisando, e às vezes não é nada disso. Mas você é colocado dentro de um grupo de exclusão. Porque nós temos que ter o conceito que é assim, o que a maioria decide igual, ela exclui o desigual. Se existe um grupo de pessoas considerados normais, ele olha para uma criança que tem autismo e ele fala, essa criança é anormal. Agora, num grupo de crianças autistas, o anormal somos nós. Então depende do ângulo que você olha. É o mesmo que eu falo, o ângulo da vida e da morte. Você está olhando de que ângulo? Porque eu até usei para divulgar essa live a frase que um dia a morte me encontre vivo. Parece bobeira, parece, mas assim, as pessoas estão se matando em vida. E no dia que elas morrerem, elas não desenvolveram o processo em vida para que elas deem continuidade à sua boa morte. Porque a morte, ela é inevitável. E quando a gente fala de morte, a gente pensa no pior que existe.
Nós não temos que pensar no pior, porque todo mundo que está ouvindo essa live já morreu. Timberê, você tá louco. Hoje você pegou um tema complicado e você tá louco. E aí eu provo para vocês que eu não tô louco e que todo mundo morreu. Porque nós já tivemos uma morte intrauterina. A gente vivia dentro do útero. Quando a gente sai daquele mundo que era dentro do útero, onde eu recebia comida, recebia o ar, era protegido, não tinha preocupação com nada, eu só vivia dentro do corpo da minha mãe. E quando eu nasci e cortaram o meu cordão umbilical, eu morri aquela vida intrauterina. E eu passei a ter uma vida externa do corpo da minha mãe. E essa vida externa me deu consciência de viver o que eu estou vivendo hoje. Então, cada momento a gente se adapta. Então, creio, né? Ninguém veio me falar, mas creio que o pós-morte é uma adaptação nesse novo estágio que você está. Nessas novas formas da sua energia se manifestar. Porque, afinal de contas, nós só estamos de passagem por aqui. Nós não vamos ficar aqui. Eu conversei com o pessoal que esteve na constelação xamânica Arianã no domingo, eu comentei sobre isso. Eu comentei que a nossa existência, ela tem durabilidade, em média, uns 100 anos só. Comparado à idade da Terra, não é nada. A gente só dura 100 anos. Por quê? Porque você muitas vezes não lembra nem o nome do seu avô. E tudo que o seu avô fez, você não lembra. Então, quando a gente se tornar avô, pode ser que os nossos bisnetos não vão lembrar mais da gente. Os netos, muito pouco. E os bisnetos já nem lembram mais. Então, a nossa existência, o ser humano, quer marcar a sua existência com a vida. E quando eu estive no Egito, eu olhei muito o contrário. É muito interessante o contraste do Egito. Porque a gente fala de Egito, a gente pensa na pirâmide. Pensar na pirâmide é pensar num túmulo onde colocava os corpos lá dentro. Tá? Claro que tinha outras funções. Estou sendo bem radical para significar isso daí. Então, o túmulo era a pirâmide. E aí o que acontece? Geração após geração, eles tinham um trabalho de manter o corpo físico, porque um dia esse corpo espiritual iria voltar e ele precisaria do corpo físico para ele identificar quem ele era e assumir esse corpo e voltar à vida. Tá? Isso é o que se acreditava na época da mumificação. Só que nós vamos vendo que geração pós geração foi se desenvolvendo. Então, nós tivemos aquilo que foram os faraós, os grandes reis, eles perpetuaram. Eles ainda estão no comando, porque eles têm súditos que vão até eles para conhecer que jeito que eles eram. E eles estão lá, em forma de múmia. Só que nós temos uma parte no Egito, que foi o que me chamou a atenção. Existe um lugar que chama Cidadela. E nesse lugar é como se fosse uma grande favela. Imagine uma favela dessas que a gente vê na televisão. Só que essa favela foi feita dentro de um cemitério. Então, o contraste em que os vivos vivem em função dos mortos. Então, eles moram, eles constroem em cima dos túmulos casas. Então, tem pessoas enterradas embaixo da casa deles e eles vivem uma vida urbana, normal, com bar, com supermercado, com tudo que uma cidade teria, né?
só que dentro do cemitério. E até hoje ainda são enterrados corpos nesse cemitério. Então, como que foi essa formação, né? Uma coisa que era a morte, era valorizado, e aí depois vem a vida, e a vida continua vivendo em função da morte. Quando a gente fala de morte, para mim é um olhar muito natural, porque eu visitei no Peru mesmo, nós fomos conhecer os ossários, que ficavam embaixo das igrejas, e você vê várias pessoas mortas ali, e você fala, puxa, e os outros estão rezando em cima dessas pessoas. Então, o que é a morte e a vida? A morte muitas vezes ela é colocada como um sistema de controle. Só que a morte é algo natural, ela não é controle. Ela é natural. Todos nós passamos pela morte. E quando você tem a tortura para a morte, é a tortura da alma, da ideia, da inteligência, do processo que está dentro do outro. Você quer matar essas coisas e não o corpo físico. Só que o corpo físico morre, mas essa energia que é o pensamento, sentimento, eles permanecem vivos porque eles estão dentro de fluxos de energia. A única coisa que você consegue levar daqui é tudo aquilo que você sentiu. É a única coisa que você consegue levar. Porque o que você pensou, você não leva. O que você conquistou, você não leva. O que você comprou, você não leva. Muitas vezes você não leva nem as roupas que você escolheu para ser enterrado, porque é o outro que vai escolher por você. Então existem processos nessa ligação com a morte. E como que essa morte é vista no mundo. Se você vai para a Índia, você tem uma outra visão da morte, que a morte é algo natural, onde se leva para o Ganges, onde se crema o corpo e joga-se no rio, onde todo mundo banha, onde todo mundo toma água, onde todo mundo navega. E aí você tem aquele rio como sagrado, porque a vida da pessoa foi sagrada. E ali aquela água sagrada vai consagrar esse corpo mesmo depois da morte. Então existe várias formas, né, de olhar para a morte, encarar a morte. E você, como que você encara a morte? Você está preparado para a sua boa morte? Não está. E como que você está preparado pela sua boa vida? Você está fazendo o melhor para você viver, para que você esqueça da morte e viva o processo que você está vivendo aqui? Porque esse é o sentido de você estar aqui. Você está aqui para viver o momento daqui. Não é para você viver o momento do que vai ser quando você morrer. Quando você morrer, você vai ver o que vai ser. Agora, você tem que ver o que está acontecendo nesse momento. E é essa reflexão que eu trago hoje na fogueira, para que a gente reavalie aquilo que realmente vale a pena no existir. Por que você existe? O que você está fazendo com a sua vida? Aonde você está investindo as melhores coisas da sua vida? E é esse ponto que vai marcar a sua existência. É isso que vai tirar a sua preocupação da morte. Ah, mas eu vou perder uma pessoa querida que eu não quero perder. E como que você está ganhando essa pessoa? Porque quando a gente segura a pessoa, tá, não querendo que ela morra, a gente está tirando um direito natural que é da pessoa. Você tem que cativar a pessoa ao seu lado.
e não segurar a pessoa pelo querer dela. Ah, não, eu quero que você pense em viver, que você pense... A pessoa vai viver aquilo que vai ser bom. Proporcione coisas boas e não segure. Vocês já devem ter assistido muitas pessoas em estado terminal que sofrem muito porque as pessoas não deixam ela morrer em paz, não deixam ela cumprir aquilo que é o processo natural dela. E esse processo natural, ele tem que ser visto de forma natural. Morrer faz parte da vida. É da mesma forma que eu falo sempre, quem falou para você que a vida seria fácil, mentiu para você. Quem também colocou na sua cabeça que você vai ter a sua vida eterna, física, mentiu para você. Você pode ter a sua vida eterna a nível de frequência energética, espiritual, isso eu concordo. Sentimentos. Quando a gente chora pela ausência de uma pessoa, a gente chora pela emoção que essa pessoa nos fez sentir, e não pelo corpo físico da pessoa. Então isso é uma coisa para a gente refletir e pensar. A fogueira de hoje é essa fogueira que nos leva a essa reflexão. Viver o momento presente e sentir que esse presente continua. Vamos viver nossa vida, vamos encontrar sentido na vida, vamos aproveitar esse momento e reavaliar. Se você gostou dessa live, compartilhe com outras pessoas. Quando estiver no YouTube, indique para mais pessoas e assista várias vezes, porque tem muitas coisas nas entrelinhas daquilo que foi dito. E aí a gente precisa ouvir novamente. Eu vou terminando por aqui a nossa fogueira. Vou agradecendo a cada um de vocês que permitiu que eu entrasse dentro da sua casa e que a gente estivesse com esse momento de reflexão. E eu aguardo vocês, sem ser quinta-feira agora, quarta-feira agora, na próxima a gente se encontra novamente. De 15 em 15 dias nós vamos fazer uma fogueira virtual e eu conto com você. Minha gratidão a cada um que está presente. Eu geralmente tenho um problema sério em ler o nome das pessoas porque fica muito pequenininho, mas eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que esteve nessa live e que vocês possam levar essa mensagem em frente. Arro, uma boa noite, um bom descanso e a gente se vê daqui 15 dias. Arro!